Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje nós vamos discutir, pessoal, um tema não muito jurídico, mas muito importante para a nação corintiana, que diz a pesquisa ter aproximadamente 33 milhões de admiradores. Então, hoje a legislação, qual que é? Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. É só entrar no site do Corinthians, você tem acesso ao estatuto. Pode ler à vontade. E você vai falar, mas tem lá o capítulo impeachment? Não, esse termo não existe. Esse termo impedimento, impeachment não existe. Vai ter afastamento do diretor-presidente, um processo de afastamento do presidente, que tem alguns detalhes. Para isso, eu estou com várias correntes aqui. Eu estou com o Igor, que vocês conhecem, Igor Oliveira. Eu estou com o Marcelo Gama e estou com a dona Alzira Pecorari. Nós vamos discutir desde o procedimento até a opinião de cada um, sem censura e com detalhe. Cada um tem uma forma de pensar. Então não adianta criticar. Se fosse uma coisa uníssona, a vida nem teria graça. Se todo mundo gostasse da mesma coisa. Então, cada um tem uma forma de pensar e nós temos que respeitar a todos. Tá bom? Vamos lá. Alzira, boa tarde. Boa tarde. Você está no Corinthians há quantos anos? 80 anos. Você está lá há 80 anos? 80 anos. Mas você tem 81, como é que faz? Não, eu tenho 93. E de Corinthians você tem 80 anos. E com muita honra. E você realmente é uma corintiana de coração. De coração mesmo. Trago o São Jorge tatuado nas costas. É verdade. Você sabe que a Alzira tem um detalhe, viu? É verdade. Ela está tirando a roupa aqui. É verdade. Ela tira a roupa. Ela faz... É o seguinte, a Alzira ela fez uma promessa que ela sempre andaria com uma medalha de São Jorge. Né? Eu ando também com a medalha, mas a com tatuagem... medo de esquecer essa medalha, ela mandou tatuar o São Jorge nas costas. Assim não tem jeito dela esquecer. Com cavalo e tudo. Não acho que está pesado nada. E você, Marcelo? Quanto tempo você está no Corinthians? Boa tarde, Toninho. Mais uma vez é um prazer estar participando aqui do podcast com vocês. É nosso. No Corinthians, 36 anos. 36 anos. Alzira, você tem um pouquinho mais de idade que ele. Muito mais. Não, eu, na minha juventude, eu era sócio da Portuguesa. Eu morava na região do Canindé, né? Com 18 anos. Pari! Onde eu vejo. Um abraço para o Eduardo. Eduardo é meu parceiro de dormir. Exatamente. Praticamente eu comecei a frequentar com meus 17 anos o Corinthians. Meus irmãos eram todos. E eu comecei a frequentar. Por isso que eu estou 80. Não, eu tinha 13 anos. Ia descalça para o Corinthians. Todo domingo de manhã. Eu na realidade, comecei a frequentar em 1988. Quando fiz meus 18 anos, na realidade foi quando eu comprei o título, tá? Frequentar mesmo. Eu passei a frequentar perto dos anos 2000, porque eu já tinha um intuito de começar a participar da política do clube. Né? Mas você já entrou pensando em política? Já entrei pensando em política, eu sempre gostei de política. A ideia era me envolver na política externa, né? Porém, eu quis unir o útil ao agradável. Não entendi a política externa. A política externa é fora do clube. Fora do clube. Na realidade, você queria política nacional. Cheguei a pegar avião para Brasília. Mas não para nada de clube. Você queria política nacional. Eu queria uma política. Certo. Tá? Eu sempre gostei de não política, necessariamente do debate, do Corinthians. Não necessariamente do Corinthians. Certo. Até que um determinado momento eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de política, eu gosto de debater. E sou apaixonado pelo Corinthians. Então vou unir o útil ao agradável. Como eu já era sócio, não frequentador, foi assim que eu comecei a frequentar o clube, pensando única e exclusivamente na política. Deixar bem claro que nunca foi pelo clube social. E o Igor? O Igor começou... Quanto tempo você frequentou? Deve ter uns 14 anos. Eu comecei em 1969.
Então, vou falar 70, são 80, 90, 2000, 2010, 2024, 55 anos que eu frequento o Corinthians. E eu sou de uma linha, mas isso para tudo. Eu sou muito combativo na advocacia. Dizem que até perco as estribeiras. Hoje já me controlo mais, mas era de debate de júri. Era de debate e arrumei muita confusão. Hoje, com a idade, vê que não precisava. Mas eu era incisivo demais. Bom, paciência. Hoje em dia, continuo incisivo demais e continuo arrumando confusão. Mas é o seguinte, no Corinthians eu nunca tive pretensões políticas. Sempre gostei de ficar com os meus amigos, que eram poucos também no clube, tem uma coisa mais fechada. Aí passeava, nunca fui de... Eu era da turma da piscina. Porque quando era moleque, eu fiz futebol de salão, handebol, judô, futebol de campo. Aí fui crescendo em todos os sentidos, inclusive para os lados. Aí fui deixando o esporte e frequentei. Mas nosso intuito hoje aqui é o seguinte: o Corinthians está com uma ameaça. Hoje é terça-feira. Nós vamos fazer subir a nosso programa amanhã. E depois da manhã será votado o impeachment do presidente, o impedimento do presidente no Conselho. São 2 etapas. O primeiro, o Conselho se reúne, pega todas as acusações, aspas, ou os itens, tem uma aspas, denúncia, é lido, aí tem uma possibilidade de defesa oral, breve, e aí se vota, porque os conselheiros já receberam antes toda a pauta e os itens que estão sendo indicados como itens que dariam margem ao impedimento do presidente. Digamos que o conselho fale, ok, vai ser afastado. Isso, para ele sair definitivamente, o presidente precisa que os sócios, em assembleia geral, confirmem essa decisão ou não. O conselho pode falar, não, nós queremos que vai afastar o presidente e nós queremos que os sócios digam se ele vai ficar afastado ou não. E, de repente, o sócio fala, não vai, ele volta. Mas isso vai ter um hiato. Se eu não me engano, a partir de quinta-feira, o presidente do conselho, Dr. Romeu Tuma Júnior, o que ele vai fazer? Ele vai ter um prazo para marcar essa eleição. Parece que são 45 dias. Assume nesse momento o doutor Osmar Stabile, primeiro vice-presidente. E aí eu pergunto, se o presidente é afastado, como fica esse final de ano, preparação para o novo ano, porque faz tempo que a gente não consegue uma paz de início de ano, né? Nunca tem pré-temporada, aí vai montar um time no meio do ano, aí não dá certo. O que você acha, Marcelo, pessoalmente? Olha, é difícil até de dizer, porque a gente não sabe o que está por trás desse pedido de impeachment, né? Claro que se a gente for levar em consideração essa questão aí de início de ano, o Corinthians tem grandes chances agora de conseguir a vaga para Libertadores, acaba sendo prejudicial, isso é fato, né? Não tem jeito. Agora, também tem que pensar do outro lado. O que está por trás disso? O CORE, ele acatou por unanimidade. Não. Tem 2 pedidos de impeachment. Esse que será votado na quinta-feira não é o de ontem, que foi unânime. Ah, tá. Inclusive... então tem 2 pedidos de impeachment? O outro vai vir. Eles estão bombardeando tudo quanto é lado. Esse primeiro que vai ser votado na quinta é um que o CORE falou, não, como está em apuração de inquérito, eles recomendaram que se aguardasse. Que é a situação da Vai de Bet. Então não é só da Vai de Bet, porque
parece que a vai de bet, tudo bem, é um ponto, mas tem outros de denegrir a imagem. Bom, e outro detalhe que eu vou deixar claro, a vai de bet, o Ministério Público de Pernambuco, né, pediu arquivamento lá do processo da vai de bet, que não tem nada a ver com o Corinthians. Corinthians de São Paulo é outro Ministério Público, são outros fatos. Então não confunda, mas lá em Pernambuco já está aliviado. Não. Então depois vai vir o outro impeachment, que esse dizem que foi unânime, 12, inclusive, eu não conheço pessoalmente. Falam que o meu colega Isabela é uma pessoa muito sensata, não o conheço. E que ele também votou para ser votado impeachment. Então, mas são dois momentos. O que é curioso, porque ele foi um apoiador do Augusto. Sim, né? sim. O grupo dele foi apoiador do Augusto. Mas vamos pensar agora no final do ano. Nesse final de ano. Olha, então, como eu falei, você já sabe minha opinião em relação ao Augusto. Não, mas a minha pouco importa, eles que têm que saber. Tá, então a minha opinião em relação ao Augusto, eu gostaria de deixar bem claro, como eu já tive aqui a oportunidade de falar no outro podcast, que eu não votei, não votaria nele para presidente. Assim como eu também não votei na renovação e transparência. Eu não tenho o hábito de votar no menos pior ou em um para tirar o outro. Tá? Então, eu simplesmente não votei. Alguém vai virar para mim e vai falar como aconteceu uma discussão com um rapaz do Instagram. Ele tem um canal que eu esqueci o nome. E eu debatendo com ele, ele falou para mim, mas Gama, você tem que ir lá, você tem que se posicionar, porque depois você consegue cobrar. Olha, primeiro, o voto ele é secreto. Segundo, se posicionar, o que eu respondi para ele foi o seguinte, meu amigo, o dia que você virar alguma coisa dentro do Corinthians, assessor, diretor, conselheiro, coisa do tipo, aí você vem me falar de posicionamento. Que a coisa mais difícil lá dentro é você se posicionar. Não é só lá, não. Em qualquer lugar. Aqui nós falamos, então, estamos falando especificamente, e sim, do Corinthians. Então, às vezes você tem intenção, e quando eu falo que eu comecei a frequentar o Corinthians pensando em política, que fique claro, eu nunca frequentei pensando em política no sentido de um dia eu vou ser presidente, um dia eu vou ser isso ou aquilo do Corinthians. Não. Era realmente de brigar, de ajudar e tentar fazer o melhor para o Corinthians. Foi assim que aconteceu quando saiu do Alípio. Eu fui um apoiador assíduo da renovação e transparência. No momento que eu achei que não era mais viável a renovação e transparência, acabou. Estou fora. Nem por isso eu fui apoiar o Augusto. Tá? Então, assim, mas claro, voltando à questão do impeachment, é uma situação complicada. Eu penso o seguinte, assim como você pensa, eu acho que já que ele foi eleito, eu acho que o ideal é ter tranquilidade para trabalhar. Mas, claro, volto a dizer, complicado é se tiver alguma coisa por trás, que a gente desconhece. A gente nunca vai saber. E você, Alzira, o que você acha? Olha, eu, por enquanto, eu estou estudando ainda para ver. Não sei se eu me baseio na maioria, se a maioria é que está certa. Eu vim aqui hoje para ouvir pessoas esclarecidas como vocês, para esclarecer a minha memória. Você tem muito tempo de clube, você já vivenciou tudo lá dentro. Mas olha, atualmente, uma pessoa que nem eu com a minha idade, eu me sinto bem como eu estou, eu não procuro saber nada de política, não procuro. Eu vou indo e tudo bem, eu sou sócia remida. Você conheceu o Augusto? Só de longe. Nunca bati nenhum papo. Só fui apresentada, muito prazer, e chegou. Gozado, eu também, por incrível que pareça, eu nunca vi. Nunca vi no clube. Não que ele não esteja. Não, eu fui num aniversário do Dr. Marcelo. Não sei se você conhece. Então, na casa do Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo veio me apresentar. Eu falei para ele, olha, votei no senhor, confiei no senhor, estou aguardando. Mas não se falava ainda em impeachment. Não. E você, Igor? Eu sou contra. Contra o impeachment? É lógico. Por quê? Vamos lá. Porque pra mim, se não tem nada comprovado, não tem por que tirar ele. Ele só quer tumultuar
o ambiente, que a gente já tá não sei quantos anos afundado, já não consegue montar um time bom não sei quantos anos. Agora que a gente tá tentando evoluir, tá conseguindo evoluir, estão tentando entrar de novo no poder, já que já não fazia tempo que não conseguia ter um nível estabilizado, salário atrasado, não sei quantas coisas erradas, para eles voltarem ao poder. E só nenhum ali é corintiano, todo mundo só quer o poder de estar comandando o Corinthians, não quer o bem do Corinthians. Deixa eu falar uma coisa. A posição minha e do Igor tem muita posição de advogado. Enquanto ninguém for condenado, não tiver provas concretas de que ocorreu o fato, que o fato é ilícito e determinada a condenação da pessoa, a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Nós temos o nosso... Eu estava falando com eles aqui. Eu não votei, essa vez eu não votei no Lula, votei quando era mais jovem, o primeiro governo dele eu gostei. Depois eu achei que ele perdeu a mão, isso é uma opinião, mas eu não quero que dê errado, eu quero o bem do Brasil. Eu não quero, vou torcer contra para ele se estourar, não. Eu quero que ele tenha o melhor governo do mundo, porque ele tendo o melhor governo do mundo, eu estou morando num país que tem o melhor governo do mundo. Você entendeu? Eu estou numa Dinamarca. Então, efetivamente, a mesma coisa no Corinthians. Eu não tenho nunca vi o Augusto. Mas eu não quero que dê errado para o Corinthians. Para o que me interessa é o Corinthians. Então, no meu ponto de vista, não tendo prova concreta, você não pode fazer nada contra ninguém. Inclusive, é aquele negócio. Sempre vão ter duas teses. Ele jura de pé junto que não fez nada. Existem indícios? Parece que sim, mas indícios houveram em todas as outras gestões. Em nenhuma gestão eu vi um procedimento para tirar o presidente pós do Alíbio, né? Tirar o presidente dessa forma tão agressiva e no momento, eu particularmente, eu acho que no momento em que tinha que se sentar e falar, vamos pensar aqui no bem do Corinthians. Tem um ano a acabar aqui. Então segurou até agora. Não sei. O que você acha? Eu queria fazer uma observação quando fala-se muito em aqueles caras não são corintianos, né? Se a gente for levar por esse lado, eu posso dizer que a grande maioria do conselho não são corintianos, tá? Porque eu já vivi aquilo lá por 10 anos e a gente vê a quantidade de conselheiros que são extremamente omissos, né? Eu fui um péssimo Você não foi omisso. Você não foi omisso. Então, mas não foi. Eu levantei e bati porque boca. Eu lembro que você batia a boca. Mas você batia a boca. Então você não era omisso. Eu não fui omisso. Eu conheço alguns que não eram omissos, mas a grande maioria era sim omisso. Então, eu acho que se tiver que levar pro lado de que não são corintianos, claro, a gente acaba... É um termo genérico. A gente acaba falando porque tem os caras que estão encabeçando. É que tem pessoas que, no meu ponto de vista, né, Alzino, põe a política, não sei, tem um ditado que você mais do que ninguém deve ter ouvido assim, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela. Exatamente. Porque às vezes o cara é bacana. Então, exatamente. Você dá uma carteira para ele, uma carteira de fiscal de cocô de cachorro, ele sai dando carteira. Porque não tem preparo para o cargo. Porque o poder, gente, o poder é do cargo. Um juiz de direito, um promotor de justiça, um advogado numa plenária, um ministro do Supremo, do Superior, um delegado de polícia, é o cargo que tem o poder. Saiu da esfera do cargo, o único que eu acho que continua realmente combativo na vida é o médico. Se um cara cair na rua, ele tem condição de chegar lá e tentar fazer alguma coisa. O advogado, se o cara tá lá apanhando da polícia, você vai chegar perto, não é assim e tal, mas você vai ter que ter filmagem, denúncia, te levar para alguém. Não é uma coisa sua, é o médico, é o único. Um engenheiro, se o prédio está caindo, não dá para ele lá e falar, peraí que eu vou segurar que eu sei como é que faz. Olha, o meu detalhe, Toninho, eu não tenho nada a reclamar. Eu sou uma pessoa que frequenta e estou satisfeita.
de frequentar. Não tenho nada contra. Então, eu gostaria de acertar na minha opinião, mas eu estou estudando. E aí, Igor? Eu acho Não que tá a minha difícil. opinião já foi. Difícil. É, É uma aquilo, situação. acho que já faz Reclamar. anos que o Corinthians não tem uma gestão Eu não minimamente frequento esporte decente. nenhum, só E levantamento. tá de decaindo já faz mais de. Desde 2012 vem numa numa decadência contínua. Eu tô Depois de feliz. 2012 o Mas se Corinthians nunca puder mais melhorar, conseguiu eu sou chegar minimamente numa semifinal de Libertadores. Até um certo ponto, só lutou contra o rebaixamento, até o ponto de o nosso melhor jogador ser o Gustavo Mosquito. Mas você vê como é que é. Nós estamos com duas opiniões aqui. O Igor, ele está falando voltado estritamente para futebol, enquanto a Alzira está falando estritamente para clube social. Você vê como é divergente a coisa. Ela não está incomodada porque, de repente, no clube tá bom. Mas nós estamos falando de tirar um presidente em algum momento, que é agora, daqui 2 dias, o que isso pode causar de bom ou de ruim. Não sei, que eu acho que envolve o clube social, envolve poucas pessoas, enquanto o Corinthians, no geral, envolve mais de 30 milhões. Então, é outra coisa também. Eu vou ser sincero, a minha posição não é muito querida, não. Anteriormente, eu achei que realmente sócio-torcedor não tem que votar em Corinthians, não. Corinthians é associado, fique sócio e tal. Mas hoje eu já penso diferente. Eu penso o seguinte, separa o clube social do futebol. Aí sim, o sócio-torcedor vai lá pro futebol e vota à vontade e acabou. E o clube para outro lado, porque assim Exatamente. a nação corintiana, ela não está interessada. Eu vejo muito jornalista aí falando, presta atenção, eu vejo muito jornalista aí falando, porque o associado só quer saber de bote, a piscina. Não é assim, não. Não é assim, não. Ali nós colocamos presidente, nós tiramos, e esse negócio, vai lá no churrasco, vai lá em cerveja, é papo furado. Esse negócio aí qualquer um tem. Não é só no Corinthians, o churrasco, a pizza, eles se reúnem, os amigos do grupo, vão comer, vão fazer. Isso não significa que a associada é tudo imbecil, que eu estou lá há 55 anos, já vi de tudo. Sabe quantas vezes eu fui conselheiro? Quantas vezes eu entrei no estádio de futebol usando carteira de Corinthians? Uma no Pacaembu. Uma, porque eu fui com todo mundo, porque eu ia para outro portão. Então não é assim, não. Não tem o que falar, não fala bobagem aí. Mas fala, Marcelo. Então, na realidade, assim, claro que o Corinthians, quando você fala em Corinthians, você fala em futebol profissional. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se não existisse o clube social, você ia ser sócio do Penha, quem é daqui da Zona Leste, né? Você é sócio da Penha, da DPM, por aí vai. Não ia fazer falta. Agora, o futebol profissional... O Corinthians nasceu do clube, o futebol nasceu do clube e foi sustentado pelo clube muitos anos. Sim. Aí que tá, o pessoal não lembra. Sim. O Lampião não foi um time de futebol. Eles montaram o esporte... você que sabe isso. O esporte mais forte no Corinthians era o Remo. Não é verdade? Verdade. Era o Remo. Quando tinha o Tietê. Aí, né? O Corinthians veio por causa da guerra que Palmeiras... Palestra Itália virou Palmeiras. O paulistano virou São Paulo. Aí o Corinthians era o único time que não era de colônia. A verdade é essa, não foi mal espanhol, não. O pessoal era tudo italiano. Maneira de dizer. Os São Paulinos eram do paulistano, era uma outra categoria até hoje. O paulistano é um clube caro para você entrar. O Santos era um clube da Baixada. A Portuguesa era um clube dos portugueses. O Corinthians era o único que não era de ninguém. Tanto é que nós era do povo. Nós temos uma ajudante que ajuda a gente em casa. Ela falou, quando ela chegou do Maceió, sei lá, Pernambuco, Fortaleza, sei lá, um beijo para Adriana, ela falou assim que ela chegou aqui, ela torcia para Flamengo, porque lá só passava jogo Flamengo. Quando ela chegou em São Paulo, ela olhou o símbolo e perguntou para a tia dela, o que é isso? Ela falou, isso é um time de futebol, é o Corinthians.
Ela fez, nossa, que bonito, eu vou torcer para esse time. E hoje ela é torcedora. Agora, o que nós estamos falando é você cortar um trabalho, e eu não estou falando se está certo ou errado, hein? Cortar um trabalho agora, faltando 40 dias para terminar o ano. O que você fala? Então, na realidade, assim, é o que eu falo, é difícil de você opinar, porque concordar, pensando por esse lado, eu não concordaria. Mas eu acho, onde eu queria chegar da questão do futebol profissional, eu acho que o Corinthians vai muito além do futebol profissional. Tá? Volto a dizer, o futebol profissional é o carro-chefe, para mim, com certeza. Mas você tem o esporte amador, você tem o próprio clube social. E tem uma coisa que é ligada ao futebol profissional, que eu acho que o Corinthians peca demais. Peca demais. E é nisso que eu me apego, que é no futebol de base. Né? Então, a quantidade de contratações, algumas situações que você ouve falar, e como você disse, você ouve falar, mas tudo que se fala, de repente, tem um pontinho, um pouquinho de verdade. Né? Então, a assim. gente não sabe. Não sabe. Sim, porque a gente às não vezes sabe. Tem cara que inventa cada coisa. Ele vê a Alzira passando na rua e fala, a Alzira dava para todo mundo quando era moço. Pronto, virou verdade. Virou verdade. Aí um fala, pô, tá. Às vezes por birra. O cara solta uma palavra, solta uma inveja. Esse sentimento é terrível. Terrível. Você não, que aconteceu você vai numa casa do o Marcelo mora em Bragança. Aí vai em Bragança, pô, que bacana, Marcelo, tal. Você tem satisfação de ver a pessoa crescer, não de ver chegar e ver a pessoa numa favela. Com todo respeito aos favelados, não deveria ter favela. Deveria todo mundo ter dignidade para morar. Mas é assim, tem gente que pensa o contrário. É o poder. Essa palavra é maldita. Mas eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, voltando à questão de quando eu comecei a frequentar o clube e pensando na questão política, eu já disse numa outra oportunidade para você, o Andrés, quando foi eleito, ele me chamou para fazer parte da base, eu recusei, a ideia era fazer um trabalho para que eu pudesse, de repente, futuramente, ser um candidato da situação pela renovação e transparência. Tá? Eu recusei, não era meu objetivo. Na época, meu filho tinha 5 anos, hoje ele está com 20, então estou falando há 15 anos atrás. Tá? Então, a minha ideia em termos de Corinthians é única e exclusivamente o bem do Corinthians. Não é ter poder, não é ser presidente, não é ser vice-presidente, não é ser assessor. Muito pelo contrário, eu fiz questão de me afastar da política do clube. Tá? Eu poderia, pelo conhecimento que eu tenho, eu tinha a minha turma, a turma do Gama, eu poderia ficar insistindo, poderia montar uma chapa, né, porque eu tenho o meu grupo político, mas eu sempre, há muito tempo, eu optei por não fazer mais isso, porque eu não queria mais viver a política do clube. Tá? Então, deixar bem claro isso, porque o pessoal pensa, o cara é contra esse ou é contra aquele porque tem inveja, porque queria ele estar no poder. Negativo, tá? A única coisa que eu quero é que o Corinthians tenha num futuro, sim, uma terceira via, tá? Uma terceira pessoa que possa trabalhar dentro do que eu penso, tá? Com honestidade. Não tô falando que quem tá lá não é honesto, tá? Que fique claro. Então é isso é por isso que eu brigo, para ter realmente um terceiro nome, porque é difícil. Você para pensar, se sair o Augusto, todo mundo pensa, vai voltar a renovação e transparência. Apesar de eles se colocarem como apartidários, né? Quem vai voltar vai ser a renovação e transparência, encabeçada provavelmente pelo André Sanches. Né? Isso é fácil. Sabe quem? Pelo André Sanches. Vê o artigo 107. Tá, agora, aí... com detalhe, viu, pessoal? Dá uma olhadinha se é o artigo 107. Abre esse estatuto. Que nem eu não tenho nada contra o André, sempre me tratou bem. Idem. E eu a ele. Idem. Não tenho amizade. Tive com ele alguns meses atrás. Nunca fui na casa dele. Amigo é outra coisa, juridicamente. Amigo eu sou da Alzira. É diferente. Marcelo é meu cunhado. É diferente. Agora, o Igor é meu filho. Agora, não tem, assim como nunca vi. Eu não tenho condições de julgar ninguém. Eu saí do conselho porque quando ele nunca mais quis voltar, mas agora do jeito que está, já estou pensando em participar mais, não porque eu vá salvar ou porque eu tenho... não, pelo seguinte, às vezes você precisa... Estão me falando, você fala, mas você é omisso, é muito fácil falar de fora, jogar pedra, tá certo. Mas é que agora eu preciso ter tempo, eu não tenho.
Então, devagarinho, vamos ver se a gente volta a conversar, vamos ver. Agora, a Alzira fala, nós estamos falando de clube, está tudo bem. Futebol, por hora, está tudo bem. Mas o que nós estamos querendo discutir agora é o seguinte, depois de amanhã, pode ter um afastamento do presidente, tendo o Hugo para pagar até o dia 30, que é sábado, não sei, normalmente então seria até sexta-feira. Nós teríamos uma confusão hoje em dia, falar, nossos salários estão em dia. Isso é obrigação. Exatamente. Isso não, Exatamente. mas faz não sei quantos anos É que os caras não recebiam em dia. A gente está tão acostumado que antigamente se atrasava ou não recebia, Eu não que agora tô o que é falando- obrigação, Eu não estou certo. falando que Tá é, bem em ordem que é agora. bom. dizem que tá. Dizem que está Dizem em que ordem. tá. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim. A única coisa é o seguinte, eu quero saber do pessoal o momento, achou o artigo, hein? É isso mesmo? Procura aí. O que é que você quer? Eu quero saber do procedimento, como é que vai ser a votação, para nós explicar. Achei. Qual é o artigo? Eu acho que é isso, tem 7 processos de Isso. destituição. Então, ó, presta atenção. A partir do artigo 107 do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista, está o processo de afastamento, como ele dar-se-á. Tá? Quem quiser, é interessante. Agora, me fala, porque até agora nós rodamos e não... Como é que é? Quando pedirem para vocês uma opinião, porque vai acontecer. De a favor ou contra? Ah, eu não queria. De a favor ou Não, contra? você seria a favor ou Favor. contra o afastamento? Eu não sei o que fazer, porque como eu disse, eu não tô com um problema para resolver. Eu chego lá, para mim tá tudo bem. Então, mas o pessoal Agora, vai chegar na o sua que- mesa, que é uma mesa, você tem até samba lá dentro. Eu já cheguei a falar que não. Vieram pedir a minha opinião, eu disse, não vou assinar. Mas já nada. foram pedir? Foi domingo ainda, Que com papel fizeram? na mão. Eu falei, não, eu tenho uma reunião terça-feira, eu quero ver de perto qual é o problema, por que estão pedindo isso. Agora, eu fiquei na mesma ainda, por que vão tirar o homem se não tem nada contra ele? Mas também não estou a favor. Eu não sei se é bom. que Você ele está saia. extremamente neutro. Olha que situação. Não, mas, Não, mas a situação não ela é é complicada. você não, não viu? é só Não é só você, Alzira, tem não. muita gente assim. Exatamente. Tem conselheiro, que eu sei, que é meu amigo, Que não vai assinar. que eu liguei e perguntou, ele assinou Assim, a lista dos 90 Pra pedir o... e agora ele está falando que ele não tem certeza se ele vai manter. Porque ele já acha que realmente não tem Eu tô provas Estou concretas. pensando seriamente nisso. Quando alguém vir pedir para mim sim ou não, eu acho que eu vou deixar para resolver. A situação é a seguinte, o que eu penso é, Eu vou deixar para resolver. e eu acho que é o pensamento da grande maioria, se não de todos, né? É uma coisa bem lógica. É. Se você não tiver fundamento, base, Base. ou como vocês Isso. falam É o meu na parte caso. jurídica, É o meu caso. se não tiver provas, eu seria completamente contra. Isso é fato. É que aqui nós estamos falando de uma situação onde a gente não sabe o que vai ser apresentado na quinta-feira, pelo menos eu não sei o que vai ser apresentado na quinta-feira, eu não sei o que pode acontecer com o inquérito da Polícia Civil em relação à questão da Vaidbet, e por aí vai. Então, até que se realmente tenha, Tem. se chegarem para a Alzira e vai falar, olha, nós temos aqui essa situação, quando perguntarem para ela, você votaria a favor ou contra? Tá aqui as provas. Aí é uma outra situação. Aí eu sei o que eu posso responder. Hoje, só de escutar falar, eu falaria que eu sou contra. Mas vê que interessante, pessoal. Mesmo assim, ó, o cara te mostra provas, tá? Porque como a gente fala que nem no júri, no tribunal de júri, a gente chama de amálgama de emoções. Por quê? Quando o promotor está falando, você acha que o réu culpado, safado, tem que ir para a cadeira elétrica e enforcado. Quando o advogado está falando, você acha que o cara não é tão ruim assim. Que estão querendo, por quê? São emoções que você puxa. É saber trabalhar. E até vir uma decisão, está apurando o doutor Romeu Tuma, é delegado experiente, fez parte de vários órgãos nacionais, inclusive, de polícia. O pai dele, doutor Romeu Tuma, era um delegado da maior experiência, era respeitadíssimo. Então ele sabe que esse inquérito que
está rolando demoraria para acabar. O inquérito, até chegar o delegado relatar, porque o delegado tem que ouvir todas as provas. Artigo 4º, inquérito policial? CPP? Acho que é o 4º em seguinte. O cara pega o inquérito, ele tem que até o momento dele fazer um relatório, ele tem que ter ouvido todo mundo. É por isso que a gente costuma falar que a justiça é lenta? É porque não é lento. Você tem que ter minutos, senão você se atropela e condena quem não deve condenar. Tem caso que anda rapidinho. Bom, resultado. Eu não queria errar, eu queria acertar. Você vai. A hora que termina o inquérito. Na minha decisão, eu queria acertar. O delegado faz um relatório final de tudo que ele viu. As provas tal. E conforme vai relatando, as provas estão ali. Vai para o juiz que envia ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar tudo aquilo para saber se ele tem condições de apresentar uma denúncia ou não. No caso de ação pública. Isso ainda vai acontecer. Ainda está em fase de inquérito. E depois disso, vem uma denúncia. Se o juiz aceitar a denúncia, vem todo o procedimento de acusação e defesa. Isso demora 5, 6 anos. Até vir uma sentença. Essa sentença é passível de recurso. São vários. Desde uma apelação até um recurso especial. Desde o Tribunal de Justiça Estadual até o Supremo. Em Brasília, isso 10 anos. Resultado. Sei lá, que prova tão contundente é essa que pode objetivar um impeachment de imediato? Eu não sei. Também não acho que o doutor Romeu Tuma, com a experiência que tem, também acho, apresentaria ou aceitaria. Mas ele é obrigado pelo regimento. Tá, mas foi para o CORE. O primeiro pedido. Esse CORE falou, não, nós achamos que deve aguardar. Pelo que a gente sabe. Eles não aguardaram, eles fizeram. Aí dizem que alguém, em algum momento, na reunião do Conselho, falou, ou você tira o CEO, ou esse nós vamos votar o impeachment. Não sei. Se é verdade, é fácil. Tem que estar em ata da reunião. A ata da reunião, se alguém subir lá e falou, a ata da reunião vai ter isso aí. Agora, um novo pedido que passou pelo CORE, um 12-0, parece que são outros argumentos, com outras provas e aparentemente mais cabais. Inclusive apoiadores. Inclusive, né? Dizem não, eu vi. Até o doutor Isabela concordou, eu vi a fotografia da que é um cara que eu tenho amizade, conheço, é um cara bem centrado, bem inteligente. E agora uma coisa assim, né, Toninho? Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é que a gente torce para que aconteça. Então tem uma coisa que eu quero, mas tem uma coisa que eu torço. O que eu torço, como corintiano, é que não tenha nada de errado, não é que não tenha um impeachment, é que não tenha nada de errado para que chegue no impeachment, tá? E eu vou insistir muito nessa hoje e em outras que nós vamos fazer, que daqui 2 anos, quando nós formos ter a próxima eleição, que teria sim que ter uma terceira via para que a gente tivesse uma outra opção, tá? Que não aquele grupo. E aí vale lembrar que na eleição anterior nós tínhamos 3 candidatos, mas só que um deles era da renovação. 2 eram da renovação transparente. É para desviar voto. Então, na realidade, nós queremos sim um terceiro candidato que possa realmente, esse sim, fazer algo diferente. Tá? Porque o Augusto, na minha opinião, não mudou nada. Não, eu imaginei que não iria mudar. É meu pensamento, tá? Que não iria mudar e que não vai mudar nada. Tá? Vale lembrar que tem algumas questões aí que também, semana passada, o retrasado, se não me engano, a Polícia Federal baixou no CT da base, né? Acho que tinham contratado uma empresa que não tinha licenças para trabalhar com segurança. Então são, às vezes, pequenos detalhes. É por isso que eu falo que são coisa muito além do futebol profissional. Então o futebol profissional é curioso. Quando tá ganhando, quando tá na zona de rebaixamento, perdendo tudo, tá tudo uma bosta. Tá tudo ruim. Começa a ganhar e o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians, a obrigação dele é ser protagonista sempre. É se contentar com migalha. Então agora o torcedor tá todo empolgado, maravilhoso, tá tudo ótimo, porque nós vamos chegar numa pré-Libertadores. Gente, mas é o seguinte, nós temos... a verdade é que nós temos que encarar uma situação.
Tem times que conseguiram financeiramente se sobrepor. E não é Flamengo e Palmeiras, tem o Fortaleza. Sim, tem. Então, Mas assim, conseguiram sair de hoje- uma situação e chegar na mas situação o hoje. Corinthians viveu anos de glória, 10 anos seguidos. Aí vem a bonança e vem a tempestade. É. Tudo, ninguém sempre sorri, como ninguém sempre chora, né? Não há mal, não há bem que sempre dure, nem há mal que não se acabe. Isso é uma realidade. É que nem o país, é que nem time de futebol, é que nem partido político, é que nem a vida da gente. Sim, mas tem um Silvio detalhe. Santos, que é um exemplo de empresário, passou dificuldades. Ele deu uma aula de resiliência, mas ele passou dificuldades em termos de banco, de empresa. E é um cara que eu, particularmente, tenho como exímio empresário, pessoa, me surpreendeu positivamente, infelizmente, ao final da vida do Silvio Santos, porque ele mostrou que é um cara resiliente, sem vaidade. Eu tenho 50 pares de sapatos, mas eu só uso 3. Eu tenho 200 camisas, mas eu gosto de 2. E isso é a vida. Porque no caixão não vai nada. É o Então, problema? efetivamente, eu não acho que seja pelos resultados. Eu só acho assim, agora, nesse momento. Se você perguntar para mim, mas e você? O que você acha? Deve ter impeachment ou não? Eu vou me abster não por medo, é porque eu não posso influenciar ninguém. Verdade. Entendeu? Verdade. E tem pessoas que me pedem opinião. Pedem opinião, Cada um tem que agir com a sua cabeça. Né? Mas a gente não tem a experiência que você tem, né, Toninho? Mas é uma cara que se ocupa pela vida que você faz por tudo. Então, tem vezes que a gente se pega em você porque você tem capacidade para isso. Eu agradeço. Eu não tenho. Não, tem. Você tem experiência Pela de experiência. Visual. Não, Você eu tem tenho experiência visual. de vida. É como eu expliquei para vocês, olha, eu não reclamo de nada, tá tudo bem comigo A Alzira lá, tem né? muito disso. A Alzira teve um tumor de pele. Isso. Ela ia fazer rádio tudo química, que eu precisou. Quando ela voltava, Alzira, como é que tá? Tá bom demais. Tudo. A frase dela é sempre foi ótimo, tá Deus bom demais. Por isso que ela tá firme e forte com 93 anos. Deus, olha, sadia eu mentalmente. entrego tudo na mão de Deus, Isso coitado. aí. Mas Eu ainda deixo tudo fico pra de Deus. novo. Nós rodamos, e eu não consegui saber, porque todo mundo tá deixando uma interrogação. Interrogação. A tua ideia é que a gente faça, que a gente responda sim ou não? Sim Não, ou não? eu quero. Vai ser quinta-feira. Se eu tivesse lá, se eu fosse conselheiro, que eu teria que dar meu voto. O que você faria na quinta-feira? Olha, eu volto a dizer, primeiro eu precisaria analisar o que eles iriam me apresentar. Mas é muito público, né? Hoje em dia, nada se esconde. Nós sabemos como é que é. Hoje em dia, falam que se você falar oi para outra pessoa, não tem mais segredo. Tá, eu vou falar na lata o que eu pensaria se eu estivesse lá na reunião hoje. O que eu penso hoje, tá? Sem prova nenhuma. Sim. Eu votaria não pelo impeachment. Você, Igor. Não pelo impeachment. Eu votaria não. Então, Eu votaria não pelo impeachment. Você está me dando uma força. Então, eu votaria não Se pelo eu tiver impeachment. que votar, eu já estou achando que o Marcelo é esclarecido. Eu votaria não pelo acho impeachment, que eu teria que votar não pelo impeachment. mas que fique claro. Eu que não sou a fique favor claro. do Augusto, Augusto. tá? Sempre deixei bem claro isso. Tá? Eu acho que a gente só trocou 6 por meia dúzia. Tá? Eu acho que não é o cara que faria a diferença. E quando a gente fala em Corinthians, gente, Corinthians é muito grande muito para grande. um homem tão pequeno. É muito grande, tá? Então, O Corinthians é grande por um homem por um homem pequeno e outros também passaram Mas você vê que interessante, ó, nesse aspecto. Eu vi essa semana, não sei quem, num programa de esporte aí falando, poxa, mas o Safra não é corintiano. Desde que eu sou moleque eu ouço falar que a família Safra é corintiana, que podia ajudar o Corinthians. Só que o cara não se mete. Ele não quer saber. É um expoente da nação financeira? Sim, ele não quer chegar perto. Sabe? Ele não quer. Por quê? Tem tanta preocupação que isso aí, o clube, quando o presidente, isso é minha opinião,
é não remunerado, que eu acho errado. Hum. Ele tem que abandonar as coisas dele e vira um lazer. Vira, não, eu já ganhei dinheiro, agora eu vou tirar 3 anos para me dedicar ao Corinthians. Isso não é profissional. Cara, é o seguinte, tá aqui, manda aqui, vamos fazer a eleição, currículo, o cara tem que ser isso, aquilo, tem que ter noção disso, tem que ter noção daquilo. Nós não tivemos nada disso do presidente. Aí, resultado, Nós não eu tivemos. quero, Exatamente. qual é o salário? O salário é R$100 mil por mês. E se você fizer bobagem, você vai pagar pelos seus erros de imediato. Qual que é? Demissão do cara. Tá bom, é assim. Mas como não é, vira esse jogo de poder. É verdade. Vira esse jogo de poder. Então, uns não querem que venha um CEO, porque daí o cara vai mandar em mim. Quando eu apresentar a carteira, minha carteira não vai valer nada. Aí vem outro, não, mas porque eu sou diretor da bola pequena da bocha. Eu sou diretor do bolim. Sabe? Que é a bolinha da bola. Não, eu sou diretor da areia da peteca. Eu sou assessor de esticador de redes. É poder, é caro. Mas sabe o que é mais curioso, Toninho? A gente fala muito em poder, e assim, o que é mais engraçado é que o poder, essa briga pelo poder, é sempre entre os mesmos. Né? Mas é quem gosta. Sim, é aí que a gente não consegue se conformar. Você pega um Safra, você acha que o Safra vai entrar no clube mas eu já escutei. Ele não, mas eu já escutei histórias de donos donos que eu falo porque a família de uma grande rede de supermercados que também estava querendo entrar no Corinthians para começar a se envolver politicamente e de alguma forma eles acabam sendo podados. Então a questão para eles é interessante que surja uma terceira via. Essa é a questão. Eu ia falar uma coisa, travei. Eu falei, eles saem fora quando vê a podridão. Não é que quem está lá é podre, nada. A podridão que eu falo é o seguinte: você vai entrar vamos passear numa trilha, vamos, só que é cheia de lodo. Posso afundar, cair, bater. Não. Eu gosto do clube, eu gosto do time, eu contribuo como eu posso. Então eu compro as camisas, não compro camisa de internet falsa, não compro, eu vou lá, compro no clube, eu pago em dia a minha mensalidade, contribuo da gente que eu posso. Quando me pedem opinião, eu dou opinião, vocês vão ver no próximo, em breve, vocês vão ver, eu vou trazer a doutora Miriam Artier, que tem um pensamento divergente, mas é uma pessoa que todo mundo sabe, São Paulo, já elegeu vereadora várias vezes, né? Pessoa culta. E falando na Miriam Artier, Tony, uma coisa que eu gostaria muito de levantar aqui, quando se fala em impeachment, quando se fala em problema político tal, são sempre só 2 nomes que aparecem para falar, né? Vale lembrar que quando se fala que o Rubão saiu da diretoria porque tinha outros interesses, não foi só o Rubão que saiu. Mas por que só fala dele? Porque só ele abre a boca e fala alguma coisa. Então sempre quem fala só é Andrés e Rubão. Só que junto com eles tem muito mais gente, tá? E a pergunta que eu faço é um grupo. E grupos com bastante influência e que não estão lá pelo poder. Influência, nós estamos falando em clube, tá? Porque clube. Então por que esse grupo não se une? É o que eles querem na realidade fazer agora com os apartidários, né? Pensando única e exclusivamente o Corinthians. É o que eles defendem agora que eles vão fazer, mas eu te pergunto, espera um pouquinho agora, por que não foi feito lá no passado? Né? Mas assim, eu digo, o Corinthians é muito grande para. O que foi que nem. Eu vou te ser sincero. Dizem que eu sou um passador de pano para todo mundo. Não é isso. É porque eu não consigo acusar sem prova, assim como não fiz com o Roberto. Não sou amigo do Roberto, mas tinha convívio com o Roberto. Compro veículos na concessionária em que ele era diretor. Nós tínhamos um convívio. Aí acabava discutindo o Corinthians. Convívio com. Que nem o atual presidente, o senhor Augusto, eu não conheço. Eu nunca ouvi pelo clube porque eu não frequento o Canindé. Meu filho frequentava. Não sei se você via, não? Também não? Bom, o Andrés era um cara que andava pelo clube. Eu estava na piscina, cruzava com ele. Rodrigo, tudo bem? Ô, André, olha como é que tá isso aí.
O André Negão, que nós não temos nenhum tipo de amizade, andava pelo clube. E aí veio, vocês vão ter um presidente de pé no chão do clube. Eu nunca vi. Não é que ele não estava, é porque ele andava, o Corinthians é muito grande, ele andava em outra banda, lá no Canindé. E nós ficamos por aqui. Então tem setores, o clube é setorizado. Tanto é que tem a Chapinha que veio da piscina, Chapinha que veio do Canindé, Chapinha que veio do judô e família, Chapinha que é assim. Mas todos, ninguém é louco lá, que nem fala o pessoal, só quer saber de churrasquinho e chopp. Vocês estão enganados. Ninguém lá vai atrás de churrasquinho nem de chopp. Ali nós temos pessoas de todos os níveis. Desde o nível mais humilde até o nível mais elevado perante a sociedade. Porque lá dentro é todo mundo igual. O voto vale tudo igual, a gente come junto, bebe junto. Tem isso. Mas tem gente que gosta de poder. E aí tem que respeitar. Tá bom, gosta de poder. E quando você fala essa questão aí de frequentar o clube, eu sempre deixei bem claro o seguinte, para você ser um presidente de um clube de futebol, e essa é a minha opinião, tá claro, o cara não tem necessariamente que frequentar o clube social. Não, mas ele precisa, como ele depende do sócio. Só que infelizmente ele depende do sócio. Ele precisa aparecer. Por isso que um cara pra que dar satisfação. Por isso que um cara que tem a intenção de ter o poder, se ele é inteligente, começa lá 24 horas por dia, coisa que parece que nem tem empresa, não tem família e tal, começa a ir lá todo dia, fica lá das 8 da manhã até meia-noite. Isso que é estranho. Fazendo churrasco de final de semana. Você fala, pô, como que é? Não, Não tem família. Semana, não, tudo bem, mas não tem família. Mas tem Pô, se eu fosse pro clube todo final de semana, minha mulher me... Não, mas espera um pouquinho. Eu vou te falar uma coisa que nós estamos aqui do lado. Todo final de semana a Dona Alzira tá lá. Não, calma. Não, mas aí é uma outra situação. Eu nunca Não, mas é outra situação. visei qualquer cargo, o clube, nada pode generalizar. Não, o clube é o quintal da casa da Dona Alzira. Mas de muita gente. De muita gente. Sim, mas eu tô querendo dizer que por isso que eu quis dizer que a pessoa, se for inteligente, ela transforma naquele momento para que ela consiga o poder aquilo lá no quintal da casa dela. Quem tem que fazer, que nem, de novo, esse jornalista ficar falando aí. Vou até dar nome para não generalizar, né? Quem fala muito isso aí é o Vessa, o Vessone, que eu respeito como jornalista e tal, mas toda hora ele fala, e tem, quem mais? O Cascão fala sempre que porque esse sócio fica lá tomando chopp e comendo churrasquinho, não é verdade. Só me desculpa, não é verdade. Quem aparece de vez em quando lá, só para votar, são outras pessoas. Nós do clube não ficamos lá. Eu sou um torcedor, eu e meu filho, de arquibancada. Marcelo é torcedor de arquibancada. A Alzira, ela vai para lá com a idade que ela tem. Nós queremos, a Alzira, ela fica na frente, como ela não está indo no estádio, ela fica na frente do telão, na primeira cadeira, lá dentro do clube. E subo na mesa quando o Corinthians perde, ela não dorme. E aqui, ó. O coração palpita. Que a gente fica bravo com ela. Que ela fica sofrendo. Na casa dela, ela desliga o rádio. Se o Corinthians toma um gol. Se o adversário marca o primeiro gol, pumba, desliga. Porque era a escola do pai dela. Meu pai fazia isso. Meu pai veio da Itália para torcer para o Corinthians e minha mãe. Nos domingos de tarde tinha reunião na minha casa com só nós que tinha rádio. Vinha todos os vizinhos. Minha mãe fazia fogueira com churrasco. E é aí onde a gente fala do time do povo, né? Porque veio da Itália, poderia ser palmeirense. Mas você vê como é que é. O Marcelo, ele abraçava a estátua de São Jorge, ficava trancado no quarto. Quando eu conhecia a irmã dele, o cara não saía do quarto, chorando. Ficava puto porque o Corinthians perdeu. Entrava em... Pô, meu filho começou brincando, hoje é um apaixonado. Eu até mantenho mais, por causa da idade, mantenho mais a tranquilidade porque nós discutimos. Porque assim, fez um passe direito, esse cara é bom. Perdeu, puta, esse cara é um filho da puta. Por quê? Porque é a emoção pura. Agora, o que não pode acontecer, no meu ponto de vista, é na quinta-feira se votar politicamente. Tem que se votar com racionalidade. Gente, quinta agora não é nosso. Não, quinta agora não.
se tiver na quinta-feira provas contundentes, que a gente não É sabe, isso. vai que apresentem provas contundentes de que houve uma irregularidade muito séria. E esse recado aí serve tanto para a situação como para a oposição, hein? Não, para todo Pra mundo todo que está mundo. Pra votando. todo mundo. Claro. Para todo mundo que está Todo votando. Então, daí Tem a que- gente já se porque- decide. É. Porque Por agora. enquanto não dá pra Não, e decidir. agora também não é o momento É. de se agir politicamente. É isso que eu falo. Não está no momento de se. Vamos fazer É isso. nossa turminha Não, aqui. não. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Vai ser. Tá, as provas têm contundência? Elas são realmente evidentes? Não. Então, vamos segurar a onda aqui, vamos terminar o ano. Vai vir o outro pedido, não sei quando aí. É. Aí, ok, se analisa, se for o caso, se muda, mas com racionalidade, com inteligência, não com o coração e nem querendo, minha carteira vai valer mais. Ah, Ô, Leon, aí eu posso fazer uma pergunta? Tô pensando aqui enquanto você tá falando. Eu não sou ninguém para responder. Não, Você claro me que é. pergunta, você mesmo Claro que responde. é. Quando a gente fala em. Vou bater nessa tecla de novo, o pessoal, os torcedores costumam falar, quem tá lá quer poder, ou então que não é corintiano, tal. E se eles querem prejudicar o Corinthians de alguma forma, não teria sido mais lógico se eles fizessem isso quando o Corinthians estava na zona de rebaixamento? Então, mas pelo que fala, isso aí é o famoso telefone sem fio. Que Então, não serve uma para curiosidade. nada. Assim, eu já ouvi duas correntes. Hum. Tinha gente torcendo pro Corinthians cair lá dentro do clube. Por quê? Porque daí eles seriam os salvadores da pátria que reergueram o Corinthians. E aí falaram, tá vendo? Votaram nessa pessoa, essa pessoa derrubou o Corinthians. Podemos dizer que é parecido com o que aconteceu lá no passado. Aconteceu lá na época do Alívio. E já ouvi também que tinha uma permuta no clube. Eu estou ouvindo que tinha uma permuta. Tipo assim, até agora não saiu o relatório lá da Ernest Young. O relatório que falaram que ia apresentar. Não se sabe por quê. Então tem duas hipóteses. Ou o relatório era muito cheio de coisa que é melhor não mexer, porque tem na vida, às vezes a inteligência manda você ficar quieto. O cara te chama de qualquer... É melhor, às vezes, abaixar a cabeça para uma situação. Ou houve um equilíbrio de favores. Não vou mexer nisso. E aí também não mexo nisso. Isso é o que eu não sei se está na ata. Se tiver, narram que teve um conselheiro que subiu na última, penúltima reunião e disse textualmente: se você não tirar o CEO, que não é o CEO, né, mas tem esse cargo, nós vamos votar no impeachment. Virou uma moeda de ameaça. É verdade ou não? Eu não vi a ata. Porque se falou, tem que estar na ata. Você sabe, você foi conselheiro 10 anos. Tem que estar na ata. Sim. Então isso é fácil de apurar. Porque a ata é pública. Pô, mas eu acho que... primeiro que é fácil de apurar, porque a ata é pública. Segundo que eu acho que o cara seria muito ignorante se sabendo que vai pra ata, ele fazer uma ameaça pública, Mas né? não tem uma emoção, chamada emoção. Você sabe que no Acima da direito, emoção tem no direito, a razão. mas sei a lá. razão é o que a gente quer que Sei aconteça. A razão é o que a gente quer que volte na quinta-feira com a razão, não com a emoção. Sim, Ela tem que existir, vai, não sei. O Igor Sim. vai falar, tem dos tipos de a violenta emoção, ela não é excludente diante do judiciário. Ela é causa de diminuição de pena, né? Então é o seguinte, a violenta emoção. Às vezes você não fala merda e depois fala, Com certeza. puta que pariu. Com certeza. O meu pai falava, cuidado com o que você certeza. fala, porque depois que você falou, Já era. você não consegue mais engolir. Engolir. É verdade. Então você fala, é aquela tábua de prego, né? Então, você sempre dá uma cutucadinha. Mas eu tô brincando. Mas no meu caso, pra mim, gordo, eu realmente não me incomodo, pode chamar de gordo. Mas, gordo. Pior. Eu, quando era novo, eu ia pra praia, aí chegavam meus amigos e falavam, pô, você esqueceu o sutiã. Você veio sem a parte de cima. Que era gordo e tinha teta, como tem até hoje. Mas são tetas naturais. Não pus silicone, não. Então, resultado. Você quer Quando eu era novinho, Olha, eu não tomei ainda. Quando eu era novinho, eu não vou ligava. tomar. Quando eu Eu fui não vou ficando tomar. mocinho, me incomodava. Me ofendia aquilo.
porque já tinha as menininhas. As meninas. Então aquilo lá me ofendia. Só que o cara fala, mas nós estamos brincando. Aí você vai jogando prego na tábua, um dia você vai lá e tira, fala, pronto, tirei tudo. Os furinhos ficaram. Que são as marcas. As marcas. Quem bate esquece, quem apanha não. Então é aquele negócio, a gente quer a racionalidade, Marcelo. Mas será que vai existir? Olha, eu acho que, pelo que a gente conhece do clube, eu acho que não. Sinceramente, a minha opinião é que não vai existir, tá? Você está ouvindo, Alzira? Não vai ter. Eu acho que não vai ter. Não vai como ter você o quê? falou. E é Não isso vai que eu ter brigo. E é isso que eu brigo. Assim, não vamos votar com a cabeça. Não pensando tem. assim. E é isso que eu brigo. Consciência. Eu costumo dizer, Alzira, que eu gostaria muito que o torcedor pensasse, quando você fala contra este... Torcedor? Você está falando agora para eu tô falando ou quem pro tá sócio do clube? para ambos. Tá. Quando você fala contra o Augusto, automaticamente todo mundo te liga à renovação e transparência. Não tem nada. Mas acontece isso. Sim, agora né? é isso. que Quando você acontece. faz uma crítica, Não, por exemplo, é pro isso Augusto que acontece. na Instagram, mas você quer que você é renovação e transparência, quer que a renovação e transparência volte? Não! Porra, ô seu ignorante, seu burro! Na realidade, eu quero que o Corinthians seja bem gerido. A gente é muito grande. Em 16, 17 jogos aqui, nós só tivemos 2, com menos de 40 mil pessoas no estádio. E digo... E não conseguindo comprar ingresso. E não conseguindo comprar ingresso. comprar, Tá? E não conseguindo comprar ingresso. Apesar de ver muito setor vazio, porque eu não sei pra onde vai esses ingressos. Não, é camarote. Isso aí também, pessoal, eu estava vendo. Por que a leste fica cheia, norte sul fica cheia e o oeste tem espaços vazios? Porque o oeste, aqueles espaços são dos camarotes. Então o cara que compra camarote aí branco, não vai. R$1.000, não, até vai. Só que ele fica lá. Entendi. Ou não vende tudo. Tem vezes que você consegue ingresso pro camarote no dia do jogo, porque tá caro. Pode Bom, ser. teve um jogo aí que tava quase 800 pau. Você e teu filho é R$1.600 para comer coxinha e pé de galinha. Verdade. E tomar cerveja. Ou não pode nem dirigir, que você toma suspensão de carro. Então, Já fui, já Mas que eu digo, também já fui. Mas que eu digo, Toninho, eu acho que o Corinthians ele é muito grande. Eu dei o exemplo dos jogos sempre lotados. E olha, brigando para não cair. Diferente de estar brigando por título, mas né? Você sabe que a época que o Corinthians mais acaba. cresceu, Isso foi quando ficou nos 23 anos na fila. O Corinthians por isso que falo Mas é por sofredor, isso né? que eu falo que a torcida do Corinthians ela é diferente. A gente não tem que ser gerido como o Palmeiras, a gente tem que ser gerido como o Flamengo, a gente tem que ser gerido por uma pessoa muito melhor que a presidente do Palmeiras e muito melhor que o presidente do Flamengo. Porque a gente é muito maior que eles. Mas essa pessoa, muito mais. Essa pessoa. De novo eu vou para um assuntinho aqui. A maioria das pessoas com maior poder financeiro no Corinthians, e aí essa pessoa teve condições de estudar mais, não é regra, mas é uma verdade. Aquele que tem menos condições não pode ir estudar num Bandeirantes, que a mensalidade custa R$5.000 por mês. Não pode fazer uma faculdade de medicina, que a mensalidade custa R$10.000 por mês. Então, essas pessoas, eles não frequentam o clube do Corinthians, eles só vão lá para ser... Eles estão no Paulistano, na Hebraica, no Sírio, no Pinheiros. Então, eles não vão lá saber o chão do clube. Por isso que eu acho assim, sim, tira Quem fora. vai é nós. Faz a cisão. CNPJ do futebol é aqui. É no povo que gosta de futebol. É eu que vou para a arquibancada, é o Marcelo, é o Zílio, é o Vigo. Que nós gostamos. E quem vai para o clube é a pessoa que não... Às vezes, eu gosto de futebol, todo mundo aqui gosta. Mas tem gente que vai lá para ficar tranquilo. Porque tem um neto lá, corre né? Tem amigo. Toninho, seria um cenário perfeito. Só que a gente sabe que isso... sabe por que não acontece isso? Eu acho que não é interessante para as pessoas que lá estão, né? Então eu acho que, sei lá, eu lembro até que uma vez... Mas só eu vou falar porque é minha ignorância, não sei mesmo. Mas é totalmente possível, rápido, essa cisão? Ou não? Eu também desconheço, Toninho. Acho que você às vezes tem problema. Só se não frequenta por ser assim. É até uma coisa interessante. Não, você ter... Separado, o social futebol, do futebol vai ser lá no CT no CT, e na Neoquímica.
Ninguém não se discute futebol dentro do clube. Dentro O clube é só lazer. Posso estar falando besteira, mas eu acho que tem uma situação que todo clube de futebol profissional ele tem que ter um clube social. Não, mas vai ter. Mas só Mas que são teria que divisões. separar, você disse separar a CNPJ, não sei se isso São pela lei seria divisões. permitido. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, seria o cenário perfeito, tá perfeito. Mas, enquanto isso não acontece, e se não for acontecer, Doutor Ramuto, por isso que eu tenho que... o que eu acho que seria uma solução, tá? O que eu acho que seria uma solução seria você ter um grupo político, tá? Vamos dizer, eu tenho meu grupo político chamado Aliança Corintiana. Eu criei meu grupo político, não é para ser chapinha de conselho. Inclusive, achei negócio de chapinha, tá pra cair, sabe? Que, né? que caia. Agora vai ser assim. Tinha Eu que ser voto sempre- individual. Eu sempre briguei. Tinha que ser pra voto isso. individual. Briguei dentro das minhas capacidades. O voto é individual. Individual, É acabou. que nem você vereador, não tem chapinha. Acabou. Tem o partido, Acabou. mas é nele. Acaba aquele negócio do cara ficar encostado. Aí o cara Né? fala assim, mas peraí, mas aí vai ter cara eleito com 10 votos? Ótimo. Mas eu Se ele acho, for Toninho, eleito com 10 votos, aí acabou. eu acho que quando você fala, você não consegue um candidato que tem lá, que é um cara bam para isso, para aquilo. O que eu acho é que deveria existir um grupo, como num passado existia uma renovação e transparência, tá? Para tentar dar uma reformulada. Nós não estamos falando em um candidato, nós estamos falando em um grupo, mas que seja um grupo com pessoas, tá? Que realmente queiram o bem do Corinthians. Porque o problema é que os grupos, essas chapinhas, elas vão atrás de pessoas que muitas vezes não são corintianos, que só é uma pessoa que tem voto, que frequenta o Canindé, ou frequenta qualquer departamento, tem voto. O que teria que aparecer era um grupo, e quando eu criei a Aliança Corintiana, tanto que até hoje eu não coloquei uma chapa como Aliança Corintiana, o grupo tinha como objetivo ser um grupo político, diferente realmente dos demais, que era para criar chapa, a própria Renovação e Transparência tem uma chapinha com o nome de Renovação e Transparência, para concorrer a cargo de conselho. Não, a minha ideia em termos de Aliança Corintiana sempre foi a de ter um grupo com várias chapinhas que pensassem, sim, no bem do Corinthians. Mas mal ou bem também eles fazem. Tá? Que é a união das chapas que votam com um candidato ou com outro. Não, sim, então, sim. Eu acho que não, tem que ser assim, ó. Cada um por si. Você é candidato, o cara confia em não, você. eu tô falando em época de chapinha. Então, não tô pronto. falando mas o ideal é isso mesmo, é cada um por Acabar com si. esse negócio de ter Isso aí é grupinho. por cada e um o por cara si. chega e fala assim, ó, não interessa, cada um tem que trazer 10 votos. É isso que eles fazem. Mas aí nós estamos falando, quando eu tô falando em grupo, para que você possa realmente, com este grupo de pessoas que realmente, aí é um grupo escolhido a dedo, não é você pegar um cara lá que Não, mas eu digo, para que você possa, de repente, ter um candidato sim. Então, mas você vai ter um candidato que vai necessitar de votos do sócio, vai começar tudo de novo. Os caras vão Mas isso não atrás tem do como sócio. fugir. Tem, você tendo que nem o pessoal da piscina vai eleger o Zé da piscina. Acabou. Sabe que esse é que nem vereador. Mas infelizmente é isso. É que nem vereador. Mas se pelo menos... vereador, ele defende quem? O bairro dele. A região dele. Não fica se metendo em outra porque não dá. Olha, eu vou ser bem sincero, Toninho. Muitas vezes, eu já pensei em ser candidato de alguma coisa lá dentro do Corinthians, não para ganhar, mas para ter como me expressar, tá? Para poder falar o que eu penso. Porque, infelizmente, a mídia só procura, e claro, quem está lá fazendo campanha, quem é candidato. Mas tem tanta gente por trás e abaixo dessas pessoas e que não quer lá aquele cargo de presidente ou algo do tipo, mas que quer o melhor do Corinthians, diferente do que esses que lá estão, que eu já vi situações de candidatos em jogo que nós fomos eliminados no Palmeiras nos pênaltis, estou falando alguns anos atrás, e o cara tomando sua cerveja dando risada. Enquanto a Alzira chora, eu choro, o cara tá dando risada, o cara é candidato. Outra coisa também, pessoal, nós temos que encerrar. Nós vamos encerrar e vamos voltar na próxima quarta-feira. Não, essa tá subindo hoje. Amanhã vota. Na próxima quarta já vai ter o corrido. E nós vamos tocar no assunto com uma outra pessoa lá do clube que vai explicar o que aconteceu no dia. Tá? Vai estar lá. Vai ser interessante por isso. Mas presta atenção. Eu acho assim, um dia nós temos que pegar para discutir possibilidades de administração. Aí é outra coisa.
por hora, nós temos que torcer para que o pessoal vote com consciência e não com emoção, Sim, exatamente. vote com frieza e não para agradar Pra o tio, agradar o outro, o isso. pai, o irmão, ou É. porque se eu votar, você me dá lá É. alguma coisa, ou eu quero ingresso, que ingresso? Nada. Compra teu ingresso. Também É. se não conseguir, vem na TV. Vai lá no Corinthians, fica em frente ao telão, Europa Uma Alzira, delícia sobe ficar na lá mesa. junto com todo mundo. Eu ia lá no Arena. Eu chegar lá sempre perto de desconhecido, tomo cerveja sem álcool, tenho que pagar, sou remida e tenho que pagar 60 pau para assistir. Foi uns 10 jogos naquela confusão, depois largar o carro, pegar o metrô. Falei, sabe de uma coisa? 93 anos, largar o carro e pegar o metrô. Eu fico lá, eu não, fico lá no telão, lá na frente Tá da primeira certo. cadeira, levanto, grito, outra, mais uma. Já, tomo todas. Pessoal, nós estamos encerrando. Hoje É. tem um caso rapidinho, que é o cara de Tapiratiba. Eu estou falando que o dia que eu voltar, Que você o dia que eu voltar para Tapirativa, o pessoal vai querer me matar lá. lá. Né? Porque eu fico contando os causos lá, sempre Tapiratiba aos pés, mas sempre com o maior carinho. Mas é o seguinte, cara, bem da roça, bem lá no fundão, porque tem a cidade e tem o sítio, né? Então, na estrada Lá tem bastante corintiano. Tapiratiba, É. Tapiratiba é mais um reduto palmeirense, viu? Puta, lá onde você tem apartamento, você é louco. Não, eu já onde tinha eu tenho apartamento é em Itu, Tapiratiba. Não, eu tô Tapiratiba falando de onde- tu. Não, Itu é ituano. Bastante, Somos também. ituanos. Então, ó, melhor eu ficar aqui no Corinthians. Aí mesmo. ele pega, tem estrada Tapiratiba Caconde, tem um monte de sítiozinhos lá, e ele lá, enfiado, sempre, raramente vai para a cidade. E aí, um amigo dele falou, compadre, vamos comigo para São Paulo? Ele falou, mas o que nós vamos fazer em São Paulo? Nós vamos num tal de shopping. Fazer o quê? Comprar presente de Natal, shopping center. O que é isso? Aí, compadre, não tem o armazém do Tião Boné? Tem. Tem no mesmo lugar, tem uns 40, 50 armazém, igual do Tião Boné. Só que é tudo bonitão. Aí, ele foi, ficou lá, voltou. Quando ele voltou, ele falou para os amigos, compadre, vocês não acreditam. Porque não tem nada igual o Tião Boné, não. O negócio é chique, é bonitão, é tudo de vidro. Os carros param dentro. Tem negócio de McDonald's para comer. Você pode comer no quilo. O que é? Você pega lá quanto você quer e põe no prato lá. Mas o cara te cobra. Mas você pode encher um pratão. Eu enchi o pratão quando veio a conta. Tá louco, passei no cartão, tô pagando até hoje. E aí, como é que foi, velho? Então, só que tem uma escada lá que você não precisa subir o degrau. Você entra na escada, a escada te leva lá para cima. Pensa que sou burro. Tá querendo me enganar. Como é que você entra? A escada te leva lá para cima. Ele falou, mas é verdade. Ele falou, mas não é possível. Ele falou, é verdade. Você põe o pé ali no degrau, a escada te leva lá em cima. E quando você está lá em cima, você põe a escada te leva lá embaixo. Você não precisa mover os pés. Tá? Não pode ser. Palhaçada, eu estou falando. Chama escada rolante. Ele falou, escada rolante. Ele falou, aí, pô, mostrou no celular dele que ele tinha comprado. Ó, o cara falou, meu Deus, cara, é um elevador deitado, né, compadre? Ele falou, é mais ou menos, elevador deitado, não faz nada. Só que aconteceu um negócio comigo que, quando eu estava no meio da escada, compadre, parou, quebrou a escada. Ele falou, pô, e aí, compadre? Ele falou, fiquei 3 horas em pé esperando. Não podia sair. Ele falou, mas compadre, você ficou 3 horas em pé lá na escada, esperando voltar? Ele falou, Ele falou, mas não tinha os degraus? Ele falou, tinha. Por que você não sentou, meu? Larga de ser burro. Eu sou velho e sou do direito. Boa.